Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Estamos aqui para mais uma aula de educação física comigo, professora Vanessa, e o nosso intérprete Eziel, tudo bem? E hoje a gente vai falar de um conteúdo muito bacana, que é o conteúdo de capoeira. E qual que é o objetivo da nossa aula hoje? É que você conheça os aspectos históricos, filosóficos e as características dessa luta e saiba diferenciar enquanto jogo, dança e luta. Uma imagem aqui para vocês de como era antigamente, lá no começo, as lutas de capoeira. O que você acha quando o professor chega na sala e fala: hoje a gente vai falar sobre a capoeira? O que vem na sua cabeça? O que é capoeira? Vem a imagem de um berimbau, de um instrumento, vem a imagem de pessoas na roda. O que você pensa quando a gente fala da capoeira? A capoeira é considerada uma luta, um jogo ou uma dança por conta dos ritmos, da musicalização? O que você acha? Você sabe como que surgiu a capoeira? Como que ela surgiu? Você sabe como que ela surgiu? Pensa aí, eu vou deixar essa reflexão para você e nós vamos respondendo ela durante a nossa aula. É importante discutirmos capoeira na escola? Será que é importante mesmo? Não é mais importante jogar futebol? A gente vai falar sobre isso, vocês vão ver como é importante a gente falar sobre capoeira na nossa escola. E existem estilos diferentes de capoeira ou são todos iguais? É tudo igual, professor. Eles ficam lá numa roda, mexem no instrumento e ficam batendo palma, enquanto dois ficam lá duelando. É isso mesmo? A gente vai ter essas respostas na nossa aula hoje. Então vamos falar primeiro sobre a história da capoeira. No século XVI, os colonizadores eles traziam a mão de obra escrava. A maioria dos negros eram trazidos da Angola e eles trabalhavam, né, nas fazendas dos colonizadores. E aí eles eram muitas vezes violentados. Então, como forma de proteção contra a violência e a repressão desses colonizadores, né, os donos do engenho e tal, eles decidiram ter uma forma de tentar se defender contra essa violência e essa repressão. E eles não podiam lutar. Então, eles não podiam lutar abertamente no seu horário de lazer, que eram poucos, eles não podiam lutar. Então, o que eles fizeram? Eles pensaram assim: vamos usar os nossos ritmos, né, africanos, das danças africanas, e a gente tenta burlar esse sistema. Eles vão achar que a gente está dançando e, na verdade, a gente está incluindo uma luta ali para se defender. As lutas elas aconteciam nos campos com os pequenos arbustos, chamados de capoeira ou capoeirão, daí que vem o nome dessa luta. Então eram uns campos bem abertos, com alguns arbustos, e aí esse local se chamava capoeira. Então daí que surgiu o nome capoeira para essa luta. Falando um pouquinho mais sobre a história, daí a gente vai caminhando com ela. Então, em 1888 aconteceu um marco importante, foi a Lei Áurea, a princesa Isabel, né? Ela instituiu e aboliu a escravidão. Ela instituiu a Lei Áurea, né? Ela aboliu a escravidão no Brasil. Só que o que aconteceu? Os escravos eles foram libertos, né? E não tinham trabalho, então eles tinham que correr atrás de trabalho. Então, eles muitas vezes foram se marginalizando por conta de que eles precisavam comer, sobreviver. E aí, eles diziam que quem praticava capoeira, essas pessoas que praticavam a capoeira, eram vistas como uma prática violenta. Então, ela era proibida. Então, eles usavam... Se a pessoa era uma pessoa que eles achavam que era marginal, eles diziam que eram capoeiristas. Eles associavam por conta dessa dificuldade que eles tinham de sobrevivência e acabavam fazendo coisas erradas, né? Então, por isso, era vista como uma prática violenta e ela era proibida. Só que aí... O mestre Bimba, ele é um mestre que apresentou para o presidente Getúlio Vargas uma forma diferente. Ele é uma pessoa em que ele tem bem os fundamentos do esporte, né? Respeito. Então, o que acontecia? Os alunos dele, eles tinham que estudar, eles tinham que trabalhar, então eles tinham que ser positivos, eles tinham que ser exemplos positivos na sociedade. E ele mostrou para o presidente, numa apresentação, a capoeira. O presidente gostou tanto que, nesse momento, em meados de 1930, ele transformou a capoeira em um esporte, tá? Nacional brasileiro. E vamos agora com o primeiro quiz para vocês. Quero que vocês prestem atenção que está bem fácil. Qual afirmativa é correta
acerca do surgimento da capoeira. Letra A, surgiu das artes marciais africanas. Letra B, surgiu para proteger os negros no continente africano. Letra C, foi criada pelos donos de engenho. E letra D, surgiu como forma de proteção dos negros escravizados vindos para o Brasil. Deixo o slide para vocês, pensem, já voltamos com a resposta correta. Voltamos e vamos ver a resposta correta? Resposta correta é a letra D. Surgiu como forma de proteção dos negros escravizados vindos para o Brasil. Comentamos sobre isso. Então, eles vieram e eles eram muitas vezes violentados, com chibatadas, né, e várias outras coisas. E eles, para se protegerem, eles inventaram uma luta que usasse ritmos, né, para poder deixar meio que subentendido ali entre eles que era uma luta, porém os outros não perceberem que era uma luta, acharem que era uma dança africana. Não é das artes marciais africanas, né? Não é que surgiu para proteger os negros no continente africano, foi aqui no Brasil e foi criado pelos donos de engenho, não, né? Os donos de engenho são os que geralmente violentavam esses negros. E qual que é a definição de capoeira? O que é capoeira, então? O significado do termo capoeira quer dizer o mato que cresce depois do desmatamento. Então, teve desmatamento, é o mato que cresce. Ou então, do Tupi-Guarani, Ka, que significa mato, e poeira, que significa que já foi. Então, que já foi mato. Mato que já foi, né? E aqui eu trouxe uma imagem para vocês verem como que é uma roda de capoeira, ó. Algumas curiosidades sobre a capoeira.
Os trajes brancos. Então, antigamente, eles lutavam com ternos brancos até. Por quê? Porque dizia que quem saía mais limpo daquele duelo ali, daquela disputa, era a pessoa que conseguia lutar melhor. Então, eles usavam trajes brancos e isso continua até hoje. Na Guerra do Paraguai, as pessoas diziam para eles que se eles fossem na guerra, quando eles voltassem, eles não iam ser mais escravos, eles iam ser libertos. E isso, né, não se sabe realmente se aconteceu, mas muitos escravos foram para a Guerra do Paraguai com essa esperança de ir, né, guerrear e depois retornar e ser uma pessoa em liberdade. Quem fosse pego praticando recebia 300 chibatadas, então era quando eles descobriram, né, a função da capoeira. Quando pegavam essas pessoas praticando, eles recebiam 300 chibatadas. Que péssimo pensar nisso, né? As calças, como que eles... teve uma época em que eles descobriam que a pessoa era capoeirista como? As calças são boca de sino, são as calças na parte de baixo ali, né, no tornozelo elas são mais largas. Então, eles pegavam o limão, colocavam na cintura e soltavam o limão. Se o limão caísse no chão, eles diziam que era capoeirista, porque estava usando aquela calça com a mais larga lá na parte de baixo. E atualmente, né, hoje é óbvio que não é proibido, hoje em dia a gente sabe que é uma luta que tem muitos benefícios, a gente vai falar sobre eles depois, e a gente sabe que tem muita gente que pratica. Então, há cerca de 9 milhões de praticantes de capoeira, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Vamos falar um pouquinho sobre Zumbi dos Palmares, que ele é uma pessoa que teve uma influência bem grande, nasceu em 1655, no Quilombo dos Palmares, por isso o nome dele. O Quilombo dos Palmares fica em Alagoas, tá? E hoje em dia ainda se pode visitar o Quilombo dos Palmares. Então, quem quiser visitar, ainda existe esse quilombo lá, como museu, como forma de lembrança da nossa história. Ele é representante da resistência negra à escravidão, na época do Brasil colonial, e ele morreu no dia 20 de novembro de 1695, ele tinha 40 anos, ele não morreu de AVC nem nada, ele foi morto, conseguiram capturar ele, mataram o zumbi e colocaram a cabeça dele exposta na praça para as pessoas ficarem com medo mesmo, né, serem repreendidas para não ir de encontro ao sistema. Tá? Então, nesse dia, a gente tem o Dia da Consciência Negra, que é um momento de reflexão de todo isso que a escravidão e os negros passaram na nossa história. E vamos para o nosso segundo quiz, que é bem fácil. Quando é comemorado o Dia da Consciência Negra? Letra A, 3 de outubro, devido ao surgimento da capoeira. 20 de novembro, data que marca a morte do Zumbi dos Palmares. Dia 20 de outubro, que é a data que marca a abolição da escravatura. Ou dia 14 de setembro, data que marca a liberação da capoeira no Brasil. Pensem, respondam, já voltamos.
Resposta correta? Letra B. 20 de novembro, data que marca a morte do Zumbi dos Palmares, em que ele foi morto, né? Eu até coloquei 20 de outubro, data que marca a abolição da escravatura, nem foi dia 20 de outubro, né? Foi dia 13 de maio, se vocês lembrarem dos slides anteriores. Então, a capoeira ela tem como principal característica os movimentos corporais de uma forma bem ágil. E é marcada pela musicalidade, que aí tem alguns instrumentos, que são atabaque, berimbau, agogô. Esses instrumentos entram numa roda de capoeira, muitas vezes. E a capoeira, lembra a pergunta que eu fiz? Lembra uma pergunta que eu fiz lá no começo, se era só um estilo? Nós temos 3 estilos de capoeira, a gente vai ver eles agora. O primeiro estilo é a capoeira Angola. É a mais antiga, tá? E os golpes eles são mais próximos do solo. O ritmo musical dela é mais lento, então são movimentos, o ritmo é mais lento, os movimentos são mais lentos. E durante a roda, os participantes não batem palma, né? Tem instrumentalização, só que não batem a musicalização, mas eles não batem palma. Então aqui um exemplo bem curtinho, só para vocês verem, visualizarem como que é. Tá vendo? Bem pertinho do solo lá. O outro estilo é a capoeira regional, que foi criada pelo mestre Bimba. Lembra o mestre Bimba que a gente falou? Então, ele quem criou esse estilo. É um ritmo musical mais rápido e mais seco. Os movimentos são mais suaves, porém não são mais lentos. Enquanto alguns jogam, outros ficam em pé, batendo palma. Olha lá, qual a diferença? Olha que legal da capoeira, que sempre que eles saem da roda, eles se cumprimentam. Muito respeito, muito legal. E o outro estilo, o terceiro e último, é a capoeira contemporânea, que surgiu na década de 70. Reúne características do estilo Angola e regional. Muitos dizem que ele é a junção dos dois. A finalidade é realizar movimentos mais rápidos, mais enérgicos, mais rápidos ainda. Então, ali uma imagem para vocês verificarem. Ali tem até mais contato, né? Teve um contato maior. E a capoeira na escola? Em 2003 foi obrigatório o ensino da história afro-brasileira em todas as escolas. Então esse foi um marco bem importante, para a gente conhecer a nossa cultura, da onde a gente veio. E ela é globalizadora, rica de cultura e movimentos corporais. Olha como é importante a gente ver a capoeira na escola. Ajuda na formação de seres humanos capazes de conviver com as diferenças. As pessoas são diferentes. Né? Muitas vezes, as pessoas são iguais em direitos, deveres, só que elas são diferentes, a gente tem que respeitar as pessoas nas suas diferenças. Isso é muito importante. E a capoeira faz a gente ter um pouquinho esse olhar mais aberto, mais amplo com relação a isso. Ensina de diversas maneiras, olha que legal, através de brincadeiras, letra das músicas, os instrumentos, coreografias, atividade física, defesa pessoal. Olha quanta coisa eu posso aprender através da capoeira, brincando, escutando uma música, mexendo com o instrumento. Então, tem um monte de coisa legal para a gente aprender dentro desse conteúdo que é a capoeira. E vamos para o nosso terceiro e último quiz. Quais os 3 estilos de capoeira? Letra A, municipal, regional e nacional. Letra B, antigo, moderno e contemporâneo. Letra C, Angola, regional e contemporâneo. E letra D, angolano, brasileiro e escravo. Pensem que já voltamos com a resposta correta.
Voltamos com a resposta correta e aí estava bem fácil. Resposta correta é a letra C. O estilo de capoeira são 3 estilos. Quais são eles? Angola, regional e contemporâneo. Os outros não fazem parte dos estilos da capoeira. Então vamos retomar um pouquinho do que a gente viu hoje, né? Um resumo do que a gente viu. Então a gente viu o conteúdo de capoeira, a gente viu sobre a sua história, sobre a sua definição, nomenclatura, as curiosidades da capoeira, algumas curiosidades, falamos sobre o Zumbi dos Palmares, sobre os estilos também e como que é na escola, tá? É muito importante a gente conhecer a capoeira, a gente conhecer esse histórico nosso, para a gente entender muitas coisas, né? Muitas coisas do que acontece hoje em dia. Então, a capoeira, ela, como está escrito ali, ela é globalizadora, muito importante, tem que ser valorizada dentro da escola, valorizada por vocês. É uma luta que envolve muitos movimentos, envolve o corpo inteiro. Então, eu deixo aqui a dica para vocês experimentarem a capoeira e verem como ela é legal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até breve.